Alô, turma boa do canal Ave Mais. Um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Estamos chegando com o Acorda Vascaínos nessa sexta-feira, dia 26 de janeiro de 2024. Você sabe que todo dia de manhã tem um Acorda Vascaíno. No oferecimento da 1xBet. A 1xBet que é parceira do canal Ave Mais. Você pode ganhar dinheiro. Primeiro comentário fixado, você tem lá no chat um link para você poder se cadastrar, se habilitar e fazer a sua fé. Você tem condição de apostar em muitos jogos, tem muita coisa rolando. E aqui no canal Ave Mais você tem a palavra promocional Ave Mais para dobrar na sua primeira aposta. E também R$ 1.530 em bônus para você fortalecer, ter uma grana aí de movimentação para você fazer a sua fé. É 1xBet, paga bem, paga rápido, empresa séria. 1xBet, parceira do canal Ave Mais. O Vasco venceu ontem o Madureira por 2-0, gols de Léo e de Ryan, com dois tempos distintos, um primeiro tempo muito ruim, um segundo tempo melhor, quando entraram os jogadores titulares, jogadores de muita qualidade. Mas, como eu falei ontem no nosso pós-jogo, lá no canal Atenção Vascaínos, descortina as deficiências em relação à necessidade de reforços. O Vasco tem alguns jogadores que vão fazer parte do elenco, mas que não são jogadores que há uma certeza de que possam jogar regularmente bem no ano. Serginho, Rossi, o próprio Eric Marcos, são bons jogadores, mas não são jogadores que a gente tem a certeza de que não bota que a gente vai ganhar o jogo. É muito circunstancial. O Ryan é um jovem, é um talentosíssimo jogador, mas como muito jovem, também não dá para cobrar tanto. Ele, enquanto teve jogadores assim, sem grande qualidade, municiando ele foi mal no primeiro tempo. O Praxedes foi péssimo. Aliás, uma das maiores dúvidas que eu tenho, o porquê da insistência em ficar com o Praxedes nessa temporada. Mas aí veio o segundo tempo e entraram os bons jogadores. Até o Jean brincou ontem. Algo que aconteceu inacreditável, né? Quando o Vasco botou os bons jogadores, jogamos bem. É claro que é uma ironia, mas Payet, Paulinho, foram jogadores que deram um gás muito grande ao time, conseguiram fazer o time andar. Até o David entrou um pouco melhor, errou em algumas decisões, mas jogou bem. Mas ficou claro, e aí vem a razão do meu comentário de hoje, porque eu não tinha visto a entrevista coletiva do Ramon Dias, apenas vi trechos que nós reproduzimos no nosso pós-jogo ontem. Mas eu a cada dia estou mais confiante por conta deles. Ramon Dias, Emiliano Dias, Diego Pereira, comissão técnica, Juan Romanazzi, todos aqueles que fazem parte da comissão técnica comandada pelo Ramon Dias são muito bons. E tem algo que me deixa muito feliz, eles erram. Ramon Dias eu o critiquei ano passado em algumas partidas por escolhas, por escalações, por trocas, erra. Mas erra como qualquer grande treinador, qualquer ser humano erra, nas suas escolhas, nas suas concepções. Mas o mais bacana num ser humano, mais do que errar, é reconhecer o erro. Porque errar é normal, não dá pra gente bater numa pessoa porque ele erra. Talvez uma escolha menos adequada, talvez uma infeliz sugestão, talvez um adversário mais capaz, um adversário que também tem as mesmas intenções. Mas você reconhecer o erro, eu acho genial. E acho que o Ramon Dias vai para uma entrevista coletiva como a de ontem, em que Alexandre Matos, dois dirigentes da 777, o Michael Kloss e o Johannes Spohr, e o Lúcio Barbosa, o CEO da SAF, estão presentes, e ele diz claramente, primeiro, Peck e Marlon Gomes queriam ir embora, foi bom para o clube, foi ótimo para os cofres do clube, mas eu quero reforços, eu preciso de reposição, eu preciso de gente do meio para frente, deixou isso bastante claro. E aí você tem, quando perguntado sobre o Luca Orediano, eu quero um jogador que esteja a fim de ficar aqui, sincero, honesto, claro, numa posição corajosa, porque muitos treinadores passariam a mão na cabeça, não, veja bem, a gente vai tentar, não, é uma opção de vida dele, não, o Orediano não quer ficar no Vasco. Peck e Marlon Gomes tiveram propostas e por justiça, principalmente por conta dos staffs, querem sair do Vasco. A mesma situação, ele não foi perguntado sobre o Pablo Verrete. O Verrete está nessa polêmica aí de sai, não sai. Não há preocupação, zero, me disse o Alexandre Matos ontem. O jogador tem contrato até julho de 2025, portanto, gente, 1 ano e meio para se sofrer, para ficar sofrendo. Se tiver proposta, bota na mesa.
O Vasco tem todo o direito de dizer quero ou não quero. O Pablo Verrete, ele é muito grato ao Vasco e essa gratidão ele precisa reconhecer dessa forma. Claro que ele é profissional, claro que ele tem um contrato a mais talvez na vida pela idade dele, mas ele sabe também o quanto que o Vasco deu a ele, sabe o quanto que ele teve de projeção para receber propostas agora de clubes que possam ter interesse. Mas eu acho que tudo isso é muito movimentação de empresário, é muito empresário querendo valorizar e de uma forma que eu acho covarde, porque o Pablo Verrete talvez seja o menos culpado nisso, apesar de que quando dá uma entrevista e fala que talvez, lembra aquela entrevista lá no final do ano na Argentina que repercutiu mal, tá aí. Continua essa forçação para que ele tenha um aumento salarial, para que ele possa melhorar, para que ele possa ganhar mais, e olha, tem propostas, tem nada. Eu não acredito. Se acontecer, para mim é uma grande zebra. Mas já tem que ser uma coisa muito boa para o Vasco, a mesma situação do Orediano. Não dá para a gente ficar mais, em função até de um momento muito mais estável com a situação da SAF, de ficar nesse desespero por conta de jogador que não queira ficar com a gente. É por isso que eu relevo hoje, aqui nesse Acorda Vascaínos, a entrevista do Ramon Dias. Ramon foi perfeito, ninguém é maior do que o Vasco, ninguém é mais do que o Vasco. A gente precisa desfrutar das coisas boas. O Payet jogando um futebol muito bonito. A gente vê o Paulinho, quando entra, melhorando demais. Os dois zagueiros firmes. O Vasco tem mais 3 zagueiros de qualidade. Tem o João Vitor, que é bom. Tem o Medel, que é ótimo. Tem o Rojas, que é muito bom. E aí, Maicon e Léo. A gente está muito bem servido atrás. O Paulo Henrique confiante, partindo para dentro. O Puma fez uma boa pré-temporada. Acho que o Piton precisa de um reserva. Porque ontem o Julião foi muito mal no jogo. Mas vejo, por parte do Ramon Dias, muita sinceridade naquilo. O Rayan é bom, mas é um garoto. Tem que ser moldado. Eu preciso de mais um cara para jogar ali, para ficar disputando com o Pablo Verrete. E que bom que ele pede isso. Eu acho ótimo, eu acho perfeito. Porque quem está na reta é ele. Quem comanda o time é ele. Então, quando eu vejo ele falando do Rayan, que é um garoto, falando do Payet, que está feliz, está adaptado, falando do Luca Orediano, de que não está afim e que o clube vai dar linha na pipa dele, de que Marlon e Pé queriam ir embora, e falando do Esforça, jogador que está chegando do News Old Boys, que é, curiosamente, como ele disse, é um jovem experiente, jogador que tem 130 jogos na primeira divisão do futebol argentino pelo News, é um jogador de muita rodagem, apesar da pouca idade. Enfim, legal o técnico do Vasco, que fala pouco, na pré-temporada praticamente não falou, aliás, não falou, mas é legal que ele tenha essa disposição para falar, para dizer, para dar uma entrevista, para ser simpático como foi, ser honesto como foi. Enfim, o Ramon Dias é o meu grande alicerce para essa temporada. E sua comissão técnica, que eu pude ver de perto o trabalho. É uma comissão técnica de primeiro mundo, trabalharia em qualquer time na Europa. São todos muito bons, muito conceituados, gente muito pesada, e acho que isso é o mais importante. A gente tem um treinador que tem o peso de sentar o bundão lá na cadeira, numa entrevista coletiva, e mesmo com todos os bambambãs da direção na frente, dizer, eu estou esperando jogador, eu quero reforço. Se não vier reforço, vai ficar complicado, preciso de mais um volante, preciso de mais atacante. E acho que isso só alguém do tamanho do Ramon Dias poderia fazer. E acho que ele está no caminho certo, que ele tem um respaldo do torcedor, apesar de que o torcedor é muito passional, pelo torcedor contrataria 11 jogadores, e não é por aí. Nós temos uma base bem montada do ano passado, mantida, e que com reforços pontuais podem ir melhor do que foram no ano passado. O Alexandre Matos ontem, de uma maneira até muito legal, foi pro meio da torcida, estava lá na social, foi cobrado, perguntado, dito, e foi lá, explicou e falou e disse. Enfim, acho que é uma gestão de uma maneira mais sincera, mais honesta por parte do Alexandre Matos, por parte da SAF em si e por parte do Ramon Dias. Só realmente acho que a relação com a 777 precisa ser um pouco mais transparente. A gente precisa entender até onde vai o investimento, se é questão de vender um e comprar outro, eu sei que não é, mas se isso, porque parece, você vende o Malo, você contrata o Esforça, dá ao torcedor a legitimidade de pensar assim. Eu estou dizendo, não é, porque dinheiro de venda de jogador é receita recorrente, você usa para pagar outras demandas importantes dentro do clube, mas quando você vende um e casa outro, você dá a impressão, torcedor, de que você está cobrindo um santo para despir outro. Então, eu acho que essa questão da 777 precisa ser explicado, essa questão de orçamento, enfim, eu fiquei muito feliz, pela vitória não, porque eu acho que, apesar de que os times grandes estão sofrendo aí, jogando com seus times mistos, o Botafogo não com seu time principal, sofre, não consegue ganhar, não consegue ir à frente.
eu vejo muita dificuldade e vejo o Vasco vencendo. Bem ou mal, 2 partidas em que o Vasco jogou com seu time suplente, ganhou uma, empatou outra, e ganha do Madureira ontem, assume a liderança do Campeonato Carioca, provando que não tem ninguém tão melhor assim. E jogar agora, dar ritmo a esse povo, fazer esse time jogar. Acho que seria legal domingo o Vasco estar com seu time praticamente completo, até para brindar o povo de Brasília. Eu levaria o time principal do Vasco, com Léo Jardim, Medel, João Vitor e Léo, Paulo Henrique e Piton nas laterais, Jair, Paulinho e Paê, na frente Verrete e David. Eu botaria esse time desde o início para sentir, para ver qual é, para ver se esse time vai ou não. Acho que precisa da cancha, regularizar a situação do Adson, a gente vai descobrir isso hoje. Acho que o Adson treinando semana que vem, estar à disposição para o clássico com o Flamengo, acho muito importante essa formatação. Mas fiquei muito feliz pela sinceridade do Ramon Dias. Ninguém é cego, ninguém é doido. Ninguém está pedindo reforço à toa porque acha bacana para ir para o aeroporto. Não é isso, é por necessidade. E hoje não há necessidade de se pensar meia vez. A gente precisa de um goleiro suplente. Acho que um lateral esquerdo para a suplência do Piton é importante. Não estou conseguindo ver o Julião. Gostaria de ver o Leandrinho jogar domingo. Volante, acho que a gente precisa realmente desse volante. Eu ainda traria um meia, porque me assusta muito a presença do Praxedes. Praxedes é uma das coisas que eu mais discuto, talvez uma das poucas que eu discuta do Ramon Dias. Não entendo a importância que o Ramon Dias dá ao Praxedes, um jogador que não consegue dar retorno. E na frente, a gente tem aí a questão do Adson, que está vindo, mas precisa de mais gente, precisa de mais atacante para a gente conseguir crescer, para a gente ter um ano de 2024 melhor. Valeu, Ramon. Tamo junto. Sinceridade é com a gente mesmo. Em nome da 1xBet, estamos encerrando esse Acorda Vascaíno da sexta-feira, dia 26 de janeiro. Daqui a pouco tem o Bom Dia Gigante com Emerson Rocha. Tchau.